Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Palavra Viva da comunidade Cristo Ama. Nessa quinta-feira, dia 27 de julho de 2023, eu convido você a se juntar a mim para juntos refletirmos o nosso evangelho de hoje, que está lá no livro de São Mateus, no capítulo 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos também como esse povo, alienados, que a gente está diante de Jesus e não consegue ver nem compreender o que Ele tem para a nossa vida. Felizes são aqueles que conseguem entender, aqueles que conseguem compreender. Mas para que a gente consiga ter esse discernimento, precisamos orar, precisamos estar firmes na oração e aprender a enxergar aquilo que os nossos olhos humanos simplesmente não conseguem ver. Enxergar com o coração, com a fé, de saber que muitos dos planos que Deus tem para a nossa vida não são exatamente como nós desejamos. Muitos dos mistérios de Deus não vão ser facilmente compreensíveis para a nossa racionalidade humana. A gente precisa ter fé para conseguir entender, para conseguir compreender. Se você se encontra em dúvida na sua fé, em dúvida dos ensinamentos de Deus, se existe algo que você ainda não consegue entender o porquê na nossa fé católica, ore, meu irmão, ore, busque o conhecimento, busque entender, certo? Nós temos a oportunidade de virmos nesse plano terreno já depois do nosso Jesus Cristo e ter contato com seus ensinamentos através da Bíblia, através de todos os documentos da igreja. Mas muitos foram os que vieram antes do nascimento de Jesus e que precisaram ter uma fé ainda maior do que a nossa para compreender e para conseguir aceitar esse plano de Deus. Então, meu irmão, que Deus nos dê o discernimento necessário para a nossa compreensão da fé. Uma ótima quinta-feira.